Escutei vocês conversando aí. Boa tarde. Meu nome é Antônio Marcos de Paula, mais conhecido por Tunico dos Telhados. Eu sou artista desde que eu nasci, eu sou de família de artista. Nasci aqui no Antônio Dias e fiquei com o nome de Tunico dos Telhados pelo tema dos telhados que eu desenvolvo já há muitos anos. Meu tema aéreo dos telhados, eu fiquei conhecido como Tunico dos Telhados. Pinto Deus de pequeno e estou aí na luta diária pela arte, pela sobrevivência da arte do meu país. Como eu disse, né, eu comecei a desenvolver o meu trabalho dos telhados, foi lá em São Paulo. Mas eu sempre fui fiel ao Ouro Preto, né? Quando eu cheguei lá, eu só pintava Ouro Preto, pintei várias vezes, naif, impressionismo, acadêmico. Até que eu descobri um dia, passeando lá nas ruas de São Paulo, até estava meio triste esse dia, e eu olhei assim no sebo, aí vi o livro de Cecília Meirelles, que tem, na capa tem um telhado, dos telhados muito bonito, que é aqui do Antônio ali no São Francisco de Assis, ali, daquela área. Aí a hora que eu vi aqueles telhados assim, eu falei, nossa, me deu assim uma saudade de Ouro Preto, e eu falei, mas que maravilha de telhados. A partir disso aí eu comecei a desenvolver os trabalhos dos telhados, fui fazendo. Aí tinha meus amigos também, artistas lá na feira, falavam, seu trabalho tá legal, tá diferente, uma coisa sua, assim, você pegou. E aí eu fui desenvolvendo. Aí depois eu fiquei muitos anos em São Paulo. Eu resolvi voltar para Ouro Preto. Comprei uma casa aqui, e essa casa aqui, e voltei para Ouro Preto. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu voltei para o meu cenário, né, as coisas que realmente me inspiram, que é essa cidade, os telhados. Aí vim morar aqui no Adro das Dores, onde você tiveram também o privilégio de ver a paisagem linda, como eu também tenho. E Ouro Preto é muito fantástico, né? Cada dia que passa eu fascino mais com essa cidade linda, onde eu nasci, e que eu gosto muito e gosto demais de tudo, e dos telhados que eu estou desenvolvendo até hoje. Espero fazer ainda muitos telhados. Aqui embaixo, aí são os telhados que entram para cá, faz uma dança, né, dos telhados, né? Como esse também, que ele fica até abstrato, né? Vai entrando um dentro do outro, fazendo um movimento, né? É um grande prazer estar podendo mostrar meu trabalho aqui, e principalmente no que se refere a Ouro Preto, que é uma cidade extremamente importante na minha vida. Eu nasci em Juiz de Fora em 1940, e no meio, numa família, num ambiente totalmente ligado à pintura e às artes de uma maneira geral, e à cultura, e ao conhecimento. Nós tínhamos uma casa lá extraordinária, de todo tipo de gente, pintores, músicos, poetas, compositores,
filósofos, místicos. Era uma casa extraordinária, né? No Castelinho dos Brás, lá na Rua Antônio Dias, do meu grande amor. Ali foi uma casa que me marcou demais, marcou toda a minha essência. Eu venho deste lugar, dessa casa. Era uma casa que tinha 10, 15, 20 pessoas todos os dias, as mais variadas pessoas. Muito bem. Então eu tive uma irmã que tinha um ano mais que eu, a Lívia, que é uma artista de um grande talento, e eu fiquei muito sempre demarcado por essa minha irmã Lívia. E ela que meio que codificou minha mente, minha alma, digamos, minha alma artística, minha alma humana, no sentido de eu me lançar também na pintura. E desde criança eu fui vendo nessa menina, minha irmã, um talento muito grande. E eu nunca tive talento, uma coisa curiosa. Eu tive sempre, digamos assim, uma coisa que foi se construindo obsessivamente pela arte. Até que fui aí criando a minha independência e tal, em relação a ela, e construindo o meu enigma, meu próprio enigma. E acontece que em 1964, nós viemos fazer uma temporada de pintura em Ouro Preto, a Lívia e eu. Eu não conhecíamos Ouro Preto, não conhecíamos. E aqui ficamos. Ela chegou antes de mim, ela fechou em março de 64, eu cheguei em agosto. Bom, e aí, puxa, quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, parece que eu encontrei o paraíso aqui. Eu fiquei deslumbrado aqui, totalmente possuído por Ouro Preto, pelas paisagens, pela história, pela monumentalidade, pela arquitetura, por toda essa ode que aqui existiu, né? Essa civilização mineira, foi estabelecida aqui no século XVIII, algo assim muito sensacional. Aí fiquei muito ligado. Isso aí, então, foi uma temporada grande, a minha foi de agosto até dezembro, a nível de março a dezembro. Aí voltamos, que nós estávamos com uma irmã muito mal, passando muito mal, e veio até morrer, a Celina, um trauma muito grande na nossa vida. E aí, aí nós fundamos um movimento em Juiz de Fora, em homenagem a Celina, que era meio que a mestra, a organizadora dessa nossa casa. Fizemos a Galeria de Arte Celina, com um centro cultural maravilhoso, espetacular em Juiz de Fora. Aí eu fiquei em Juiz de Fora há uns 2, 3 anos. Aí eu ganhei o prêmio de viagem estrangeiro, que era o prêmio de arte do Brasil, em outubro de 67. Aí mudou totalmente a minha vida. Eu fiquei, a partir daí, fiquei 2 anos na Europa, pelo prêmio de viagem, e quando eu voltei, eu resolvi vir para Ouro Preto, porque eu fui tão atingido por esses 5 ou 6 meses que aqui estive em 64, que eu resolvi vir para cá. Aí eu me casei, pouco antes da Europa, me casei com a Fanny, e fomos para a Europa juntos, e na volta viemos para Ouro Preto, que foi extraordinário, porque a Fanny veio aqui a fazer a grande obra dela, importantíssima essa vida dela, não só para mim, quanto para a Fanny. E aqui nós estabelecemos o nosso circuito. Estamos aqui há 50 anos, em Ouro Preto. Eis aqui Ouro Preto, quer dizer, eis aqui o meu estilo, uma maneira de eu pintar. Cada pintor tem seu estilo. Isso aqui é importante. Importantes são as evocações, os sentimentos de busca artísticas. Isso aqui é bonito, cada ser humano, porque cada ser humano é uma figura fantástica, cada ser humano, se é artista ou não, cada ser humano é genial, maravilhoso, tal. E o fato da arte a arte é uma espécie de um sumo de cada ser humano, porque cada ser humano tem todos os componentes extraordinários, evidentemente, e portanto artísticos também, cada ser humano. E isso em algum momento vai se desenvolver, ou não, às vezes de repente isso não desenvolve. Mas no caso, por exemplo, cada um vai fazer o seu próprio estilo artístico, que é importante, o estilo. Cada um vai ser o que ele é. Né? Nós estamos falando aí, bom, enfim, tem tantas pessoas. Mas no meu caso especificamente, aqui então o meu estilo basicamente é esse. O que eu penso de Ouro Preto, o que eu imagino entre essa cidade e quem eu sou, no sentido estilístico, tá vendo? Então, pinceladas soltas,
livros e tal, e tentando dar esse clima de densidade, de profundidade, de história, de força que essa cidade, de tanta beleza, né? Então aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, a Rua Direita, tá certo? Dentro do meu estilo, essa coisa meio confusa, meio dramática, né? Uma coisa meio dramática, né? Eu tenho uma tendência meio ao drama, assim, e tal, que é a minha maneira de ser, né? Então esse aqui, por exemplo, é outro quadro preto, e tem muitos. Eu pintei, tantos para nem sei. Então aqui são alguns autorretratos e retratos. Outra coisa que eu faço muito é exatamente essa temática de retratos. E também me pinto muito, por vezes, várias vezes, desde a juventude e tal, até recentemente. Então retrato é algo muito extraordinário, essa busca de cada um, o que cada um é, né? A sua corporificação, os seus sentimentos, cada ser humano, de tentar traduzir isso, perceber isso, colher isso, né? Isso acho que é muito importante. Então tem nos retratos aí, várias pessoas. Ali tem o Leonardo Boff, Tezuka Yamazaki, aqui é o Fernando Solanas, aqui é o Guilherme Mansur, aqui tem ali o Afonso Romano Santana. Então já pintei muitos retratos, já pintei o Vinícius Moraes, Jorge Amado, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda. Olha o que falar? Bom. Então, aqui tem vários livros, são 10 ou 11 livros aí, sobre mim. O primeiro é este aqui, feito pelo Olívio Tavares de Araújo, com o próprio Olívio, Afonso Romano de Santana, Haroldo de Campos e Ferreira Goulart, e com poemas do Drummond. Depois foi feito esse aqui, homenagem a Van Gogh, de uma série que eu fiz, a Van Gogh, o grande pessoa da meu grande amor, diria, Van Gogh. Essa pessoa rodou o mundo, foi no Brasil, depois foi para muitos lugares do mundo, China, Japão, Rússia, por aí, vários países da Europa. Depois esse aqui, do Ouro ao Aço, que é sobre a siderurgia aqui de Minas Gerais. Depois foi feito este aqui, da série Brasília, cidade que eu gosto muito também, Brasília, gosto muito do Juscelino, é o que fez a cidade de Brasília, né? E por aí afora. Você não vai falar de amor. Meu amor, você tem que falar, né? Senão vira palavra. São coisas, são sentimentos, né? Eu 10%, eu 15,5%, não é assim. Né? Então é o seguinte, aqui a Fanny, 10 anos, quando nós voltamos da França, aí ela começou a pintar, começou no Castelinho, ali que foi o início, a impulsão dela foi no Castelinho. Depois nós fomos para a França, ela fez poucos quadros, quase nada, uns 3, 4, 5 quadros, pouquíssimos. Aí nós viemos para Ouro Preto, foi em fevereiro de 71. Portanto, em fevereiro, foi no carnaval, no dia do carnaval de 71, nós viemos para Ouro Preto, de armas e bagagens. O que seria uma temporada de uns 3 anos, mais ou menos, está vendo uma vida, né? 50 anos. Mas acontece o seguinte, aí, portanto, no fevereiro agora, no carnaval último, fez 50 anos aqui de Ouro Preto. Então aqui a Fanny trabalhava aqui, durante 10 anos aqui, depois 5 anos partindo do lado ali. Então foi essa coisa maravilhosa, né? Essa coisa maravilhosa. É importante isso, a gente estabelecer contágios.
O que é importante na vida são contágios, contaminar e contagiar, se, se enlevar, se entrepor, se entreestabelecer, entre todos nós, né? Isso aqui é fantástico. A paleta do Cézanne é tudo organizadinho, assim, que incrível. Negócio, você estuda a psicologia de um cara. Né? Você pega do Van Gogh, não sei, nunca vi, isso é isso aqui. Porque não é legal. O cara não é normal. O anormal é o que é o legal, obviamente. Né? Mas você vê como é que isso. E, no entanto, Cézanne é genial, da mesma maneira. Aqui que é importante, cada um ser o que é. Você tem que detonar o que você é. Você tem que fazer disso tudo o seu eixo. Achar-se o axioma de si. A sua volumetria, a sua garra, a sua impulsão humana. Então aqui é Ouro Preto. Aqui eu estou nos fundos da casa onde é o meu ateliê. Aqui a gente pega esse cenário todo, o antigo palácio lá dos governadores, a Igreja das Mercês, casas, morros, céus, nuvens. Então eis a cidade, né? Aqui é o esplendor, aqui é o esplendor. Meu nome é Fanny Bracher, eu sou da Zona da Mata de Minas Gerais, nasci em Coronel Pacheco, Estação Experimental de Água Limpa, hoje em Brapa. Vim para Ouro Preto em 1971 e desde então moro e trabalho nessa cidade. Como eu disse no meu livro, o minério de ferro passou a ser o meu alimento. Eu que sou fui uma pintora da Zona da Mata, que gostava muito dos verdes da Zona da Mata, me identifiquei imensamente com o minério dessa região e o minério de ferro hoje é o meu alimento. Eu trabalho também atualmente com pigmentos que eu tiro dessa região das minerações. Eu fiz comunicação social e quando eu fui morar na Europa, eu comecei a trabalhar e estudar alguma coisa relacionada à TV educativa. Quando eu mudei para Ouro Preto, foi quando eu comecei realmente a pintar. Mas este aqui é o meu primeiro quadro e eu acho interessante nele que já tem uma síntese que mais ou menos é o que eu tenho no meu trabalho. O meu trabalho é mais de síntese, o meu trabalho é mais fechado. Esse é um autorretrato, que foi o segundo quadro que eu fiz na vida, o terceiro. E esses outros aqui são da região de Barbacena, que eu falo que a minha vinda para Ouro Preto, eu passei pela Zona da Mata, parei em Barbacena, que tem as plantações maravilhosas, e depois eu caí então na mineração. Bom, depois daqueles meus primeiros quadros, que eu parti para a mineração. Esse aqui é um quadro de mineração, daqui dessa região de Ouro Preto, Congonhas do Campo. Esse aqui também. E aí você tem esses quadros aqui, todos que são de mineração, né? Nesta sala, como eu disse, lá na Zona da Mata, eles têm o costume de colocar uma caveira de boi nas porteiras das fazendas para espantar os maus olhados. E eu fiz, durante 5 anos, eu trabalhei com ossos também. Nessa sala aqui tem vários quadros de ossos que eu fiz. Depois dos ossos, eu comecei a trabalhar com ossos e as pedras. Depois daquela sala dos ossos, eu passei a pintar as pedras, então aqui tem um quadro de pedras, aquele também é de pedras. Introduzi nas pedras uma seta, esse também de pedras, e esse de mineração. E esse aqui é o de pedras.
E estes 3 trabalhos que aqui estão foram feitos com risquei diretamente com as pedras que eu recolhi lá nessa região de Cachoeiro do Campo até Miguel Burnier e com os pigmentos. Trabalhei com os pigmentos também. E estes trabalhos aqui são feitos em lona, também com pigmentos aqui da região do quadrilátero ferrífero. São feitos em lona, mas a base toda é de pigmentos também. O morador de Ouro Preto. Você sabia que tem tempo para querendo bonitinho de todos? Então, meu nome é Corgesos de Oliveira Santana. Eu vim de outra cidade, mas já me considero ouro-pretano, que eu vim para cá para estudar aqui. E me formei de Senai e fiquei na UCAM até aposentar. Quando eu estava para aposentar, eu já estava com um pequeno problema de alcoolismo e eu tive que aposentar, eu tive que arrumar alguma coisa para fazer. Então eu pensei em algum tipo de arte. Eu comecei com os desenhos dessa casinha, passei por um processo na escola de artes, que minha filha me incentivou a estudar lá e fui criando as coisas e inventando, e virei artista plástico, onde estou até hoje, desde 2008, por aí que eu comecei. Estou até hoje com meus trabalhos e faço exposição, participo de exposições aqui em Ouro Preto, sou convidado, vendo meus quadros em casa mesmo. Bom, depois dos desenhozinhos com a canetinha, eu entrei na FAOP, fazer os trabalhos com caixinha de remédio, fazer o tridimensional. Desmonta a caixinha e inverte ao contrário, dá essas casinhas, depois faz as montagens. Vai montando as casinhas, aí monta um quadro, vários quadros de qualquer tamanho que quiser. E a minha filha, um dia chegou para mim e me deu 3 caixinhas de chiclete e falou: pai, faz 3 casinhas com essas casas.
Aí eu fiz, deu certo e passei a montar, em vez de quadro grande, fui fazer os quadros pequenininhos com caixinha de chiclete e outros tipos de recorte, outros tipos de papel que na montagem dá essa profundidade. Aí eu coloco os detalhes. Em 2010 eu estava na FAOP, que é a Fundação de Arte de Ouro Preto, e fiz um trabalho de pintura. E foi a direção da escola, com os professores, viram que era tipo arte naif. E mandaram para São Paulo, para a Bienal de Arte Naif, que acontece de 2 em 2 anos. Então esse foi selecionado. Quando foi 2014, eu participei novamente, já fazendo um trabalho de caixa de remédio e outro de caixa de chicletes. Então os dois foram selecionados, eu participei da abertura e da exposição e também foi muito gratificante essa participação. Quando foi 2020 não houve por causa da pandemia. Agora, nesse ano de 2021, fui convidado especialmente a participar com uma obra lá, já mandei, já vai ser, a abertura já vai ser nesse mês agora que estamos, e vai ter a exposição até novembro desse mesmo ano. Desenhos de casinhas despretensiosos tornaram realidade com a Vila Aparecida, criada no entorno de Ouro Preto. Oi? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é José Geraldo Gonçalves, meu apelido Tirusca. E toda a vida eu fui apaixonado pela arte. Muitas coisas que eu aprendi foi através do Festival de Inverno que teve em Ouro Preto, acho que foi em 1970. E eu vi aqueles pintores de toda a parte que vinham para Ouro Preto, e aquilo eu emocionei com aquilo ali. Fiquei vendo desde o início do desenho deles e a pintura. Aí empolguei com isso, resolvi também, quem sabe eu vou fazer. E hoje eu faço os trabalhos, adoro cinema, tenho um projetor de cinema, não inventei, mas eu fiz as histórias. E até hoje eu estou mexendo aí. Agora eu descobri, fazendo o trabalho de arte, com papel, com papelão. Aí eu resolvi, falei, quem sabe vai dar certo, por causa de Itália, né? Que eu também gostei muito de Itália. Mexia com a pedra sabão e tal. Aí eu resolvi fazer com papelão. Alguns tá dando certo.
E tô mexendo até hoje, tô adorando, sabe? É isso aí. Aqui está uma prova do trabalho que eu faço. Papel, aí papelão, ó, né? E os restos eu vou dando uns retoques. E todas as coisas que aparecem, eu vou montando, eu cismo que vai dar um trabalho e faço. Alguns saem bem, outros não, mas aí dá para passar. Esses trabalhos foram um dos primeiros. E era todo de caixinha. Depois ele deu um problema, porque com o tempo ele vai, né? Porque o papelão ele chupa muito, né? Como é que fala? O frio, alguma coisa assim, a geada por aí. E aí ele vai murchando. Aí eu dei nele um retoque. E assim que fica os trabalhos depois. Vou voltar a falar da arte e eu não poderia esquecer do Vantico, que eu aprendi muito com ele naquela época de 1970, aquela festival, foi onde que hoje eu mexo com essa arte, mexo com os desenhos, que eu aprendi muito com ele. E nessa época ele ficou me vendo e observando ele desenhar e pintar. Eu falei assim, você não quer no meu ateliê? Eu fui no ateliê dele, ele me pintou. Ele me pintou, me deu um troco na época e tudo ok. Aí com o tempo a minha tia percebeu que eu estava tendo alguma coisa, alguma vocação e perguntou se eu lembrava do Vandico. Eu falei, eu lembro. E me levou na casa dele e não estava lembrando de mim direito. E ela explicando para ele o meu problema, que eu não tinha condições de comprar tinta, etc. E ele me deu uma caixa de tinta. E ela existe até hoje comigo, só que eu não vou mostrar agora quando eu me lembro onde que eu deixei. E aí foi onde que eu desenvolvi alguma coisa e faço essas artes aí, ó. E eu agradeço muito a ele, né? Que ele está mais presente. E eu aprendi assim, não tive instrutor. Estamos aí. Burros nas paredes, como se tivesse de dentro do pau a pique. Que dizem que tem outro escondido aqui, debaixo do assoalho. Conta ele. Sobre olhar. Esse projetor aqui, ele me parece que é do século XVIII. Aí eu vi esse projetor lá na loja do Chiquitão e adquiri ele. Fiz uma adaptação do meu trabalho nele, né? Ele é um projetor de slide. Aí, ó. Aí eu fiz essa adaptação do meu trabalho. Tem medo? E depois pedi para fazer a transferência para esse tipo de papel. Eu esqueci o nome dele agora no momento. E aí fica igual mesmo, aquela filme de cinema mesmo. É transparente. Os desenhos é com nanquim. Eu falando ali devagar. Tá faltando uma coisa ali que eu não pus no desenho. Invasores ali. Que eu não coloquei, não desenhei eles direito aqui. Que eu fiz também para testar, né? Caixa Papel Produção Tirrusca. Um padre procura desesperadamente a chave do sacrário de sua igreja, que julga ter perdido. A figura de batina preta, montada em um cavalo, percorre becos estreitos e mal iluminados. Vasculha. Sabe por que não tá ali? Temeroso o papel de que foi trocado, tá vendo? profane o lugar. Ponte o cálice Vou dentro, deixar chegar nisso aí. espalha as rochas consagradas pelo chão. Aterrorizada, a população fecha portas e janelas, acende vela, escuta apenas o barulho sinistro das ferraduras nas pedras. Quem tenta chegar perto revela um mistério aos amigos. Olhos arregalados, como se fosse feito de vento. O padre
se dissolve da escuridão. Deixa apenas um rastro de medo e lendas em ouro preto. Na porta da casa de mais de 200 anos, o tradicional costume mineiro permanece sem retoques. Colada na madeira, uma oração livra os moradores dos males precavido, escaldado por muitas histórias relatadas pelos seus antepassados ou vividas por ele próprio. O músico Francisco de Paula Mendes, o seu Tito, de 74 anos, escolheu... A Sônia tem uns mais ou menos 15 anos ou mais. Que eu fiz um projetor, eu inventei, né? Eu fiz. Depois, mais tarde, é que eu adquiri esse projetor, né? Aí que eu fiz essa montagem aí.